Olá, torcedores tricolores, bom dia, pessoal do Facebook, do YouTube e do Instagram. Bom dia a todos vocês. Pessoal que me segue pelo Instagram, muito obrigado. Pessoal que é inscrito no meu canal no YouTube, muito obrigado. Aqueles que me acompanham pelo Facebook, obrigado também. Se você quiser se inscrever no meu canal é o Alma Tricolor e eu humildemente agradeço a sua inscrição, tá bom? Meu nome é Mário Sérgio. Bom dia para você de terça-feira. Pessoal, seguinte, estou ouvindo muita conversa demais aí a respeito do São Paulo Futebol Clube. Há alguns jornalistas, principalmente da televisão, que não se conformam com o São Paulo ter demitido, ter demitido o Diniz e o pessoal que o acompanhava na comissão técnica, né? Bem como com a saída do Raí. Olha, gente, o negócio é o seguinte, antes de mais nada, apesar de eu ser um advogado, ser um acadêmico de jornalismo, ser radialista há mais de 40 anos, eu tenho que dizer a verdade. Acima de tudo aqui, eu sou um torcedor, né? Acima de tudo, eu sou um torcedor. E o que eu vejo da torcida São Paulina, com exceção, talvez de 1% da torcida, é que toda a torcida não aguentava mais o Diniz, com aquelas saidinhas de bola que nos causava até enjoo, com aqueles toques improdutivos no meio do campo, de ver o time acabar o jogo com 70% de posse de bola e tomando de 3-0 nas costas. Então, a crítica que deve ser feita aí ao presidente do São Paulo, à diretoria do São Paulo, pela demissão aí, pode ser justa para quem está para fora, pode ser justa para os corintianos, para os palmeirenses, né, para os santistas, para o pessoal que torce para o Flamengo, porque quem está de fora, o torcedor que está de fora, está ótimo, né? Está ótimo. Mas vamos lembrar aí que o Palmeiras corrigiu o rumo dele, aí trocou o Luxemburgo, trouxe o Abel, o Santos corrigiu o rumo dele, estava o português lá, tiraram, trouxeram o Cuca, o Corinthians estava com o Thiago Nunes corrigiu o rumo dele, né? Ficou trocando aí, colocando o pessoal, o Coelho, depois trouxe esse que estava no São Paulo. Esqueci o nome dele agora nesse momento. Daqui a pouco eu me lembro. Então, todos eles têm, o Mancini, todos eles têm corrigido o rumo. O São Paulo estava 16 meses com o mesmo técnico. Então, para nós, torcedores são paulinos, a grande maioria é justo, nós entendemos a troca e nós queríamos a troca, né? O São Paulo é para os seus torcedores, se bem que nós somos relegados e tratados como trouxas aí às vezes, né? O São Paulo tem que ser feito para os torcedores. O maior patrimônio que o clube tem são os torcedores. Que dirá o São Paulo sem torcida? Não existiria, porque somos nós que mantemos o clube, comprando os canais para assistir a televisão, comprando produtos do clube, nós que comemoramos, nós que criticamos, nós que sofremos em casa. Eu nunca vi um corintiano, um palmeirense e um santista, um flamenguista sofrendo quando o São Paulo sofre uma grande derrota. Pelo contrário, né? Tiram sarro ainda. Agora, a gente não pode deixar de esquecer que a grande parte, a maioria do pessoal da área esportiva, dos jornalistas esportivos de São Paulo, tem um clube do coração. Não são todos, mas a maioria exterioriza esse clube do coração. E depois querem dar palpite sobre o São Paulo. Eu concordo com qualquer jornalista esportivo que critique, né? Que critique o São Paulo, critique o Palmeiras, critique o Corinthians, o Flamengo, qualquer equipe, pode criticar, eu concordo sim. Só que a pessoa também, quando ela tem um clube do coração e ela exterioriza no ar, ela tem que se lembrar disso quando ela faz a crítica, né? Que ela não pode ser imparcial nos casos em que não envolve o seu clube do coração. E o pessoal às vezes confunde sim isso. Muita gente diz que não, eu critico todos eles iguais. Mas inconscientemente a gente nota que não. Então o que a gente está sempre notando aqui em São Paulo, né? O que a gente nota aqui é quando se tem um problema no Corinthians, por exemplo,
querem trocar de técnico, os jornalistas não são tão críticos. Quando acontece isso no Palmeiras, não são tão críticos. Alguns até concordam. No Santos, idem. No Flamengo, idem. Mas quando é o São Paulo, aí a crítica é generalizada. Por que isso? Existem diversas teses. O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil, né? São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. E eu acho que na época em que o São Paulo estava ganhando tudo, 3 títulos mundiais, 3 Libertadores, maior campeão internacional, esse pessoal sofria muito, esses torcedores de outros times, e guardam esse ranço até hoje. Ou mesmo porque esperam do São Paulo sempre mais pelos títulos que já deu a esse país, né? Que já trouxe para o Brasil e para a sua torcida. Mas eu, para dizer a verdade para vocês, olha, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu acho que o São Paulo errou. O São Paulo errou, sim. Não por ter mandado embora o Diniz. Não, porque eu não me preocupo com a crítica esportiva. A maioria da crítica esportiva que quer criticar não é São Paulina. Eles não são São Paulinos, eles têm clubes do coração. A maioria, né? Então eles querem ver o São Paulo do jeito que está. Eles não querem que o São Paulo melhore, retome aquela época de glórias que nós tínhamos, de vários e vários títulos. Eles querem o clube deles. Então eles criticam o São Paulo, é mais fácil, né? Porque eles já têm aquele ranço. E isso parece que é normal. Então, São Paulinos, torcida São Paulina, não se preocupe com a crítica da imprensa, não. E vocês também, dirigentes são paulinos, olha, vocês têm que atender o que a torcida São Paulina quer, porque esses jornalistas não vão lá torcer, não vão sofrer quando o São Paulo estiver na pior, viu? Eles não vão, quando o São Paulo estiver na pior, eles vão ajudar a jogar mais para baixo ainda, vão jogar mais para baixo. Também não se deve preocupar com o que as outras torcidas pensam, porque eles não torcem para o São Paulo. Vocês, dirigentes são paulinos, têm que se preocupar com a torcida São Paulina, sim, porque a razão do clube existir é a torcida. Sou contra jornalista, dirigente, que diz que não pode ouvir a torcida, tem que fazer um negócio diferente, porque isso normalmente só vale para o São Paulo, viu? Os jornalistas só acham que vale para o São Paulo. E nós cansamos de ver aí o Diniz jogando para os jornalistas, tentando impor um esquema tático furado para o São Paulo, de toque de bola, de saída de bola, que nos condenavam sempre à derrota ou entregavam jogos praticamente ganhos, como aconteceu com o São Paulo várias vezes. Nós não podemos se preocupar com as pessoas que não torcem para o São Paulo. Nós temos que torcer juntos, torcida, dirigentes, isso que tem que acontecer. Bom, gente, dito isso daí, então eu não fiquei nada preocupado. Eu só achei que o São Paulo errou quando contratou o Diniz. O Raí errou, a diretoria passada errou. Por quê? Porque contratou um camarada sem títulos, sem currículo, com experiências desastradas nos 2 clubes que dirigiu na Série A. Ele não tinha currículo, não tinha experiência. As experiências que ele tinha na Série A eram desastradas. Sou a favor do tempo que deu para o Diniz trabalhar? Sou sim. Foram 16 meses. E ele, numa época em que não havia torcida, numa época em que ele teve todos os jogadores enquanto os outros clubes não tinham, desastrados que foram pela Covid-19 aí, por contusões, numa época em que ele pôde disputar 5 campeonatos, ele perdeu todos os campeonatos, alguns vexaminosos, né? Conseguiu tomar a maior goleada que o São Paulo já levou de um clube no Morumbi. Enfim, foi pífia, né? Foi pífio o trabalho que ele fez no São Paulo. E agora o São Paulo está atrás de outros técnicos aí. Me parece que os que estão sendo mais observados pelo São Paulo aí, nesse momento, é o BKSS, o Miguel Ângelo Ramírez, o Andrés Vilas-Boas, o Leonardo Jardim. Agora, eu tenho uma novidade bomba, de agora a pouco. Apesar das pessoas não estarem acreditando no potencial do São Paulo para trazer o Vilas-Boas, o Andrés Vilas-Boas,
que está no Olympique de Marseille. O Olympique não ganha 5 partidas lá, viu, gente? Conseguiu só empate nas últimas 5 partidas. Houve protestos da torcida, botaram fogo quase na sede do Olympique. E o Andrés Vilas-Boas tem contrato até junho de 2021, portanto no meio do ano. Apesar das pessoas não estarem acreditando, eu começo a desconfiar que o nosso novo técnico pode ser o Andrés Vilas-Boas. Sabe por quê? Porque a questão de instantes, ele acabou de pedir demissão do Olympique de Marseille. Há instantes, acabei de receber a informação lá de Portugal que ele acabou de pedir demissão do Olympique de Marseille. Está aguardando apenas um conselho do clube ver se aceita ou não. Eu acho bem possível do conselho aceitar, diante da situação, da crise tremenda que está vivendo o Olympique de Marseille. E o Andrés Vilas-Boas também não tem ânimo para continuar no clube, ele próprio já disse. Então, ao que parece aí, pode pintar ele sim. O Ramírez vive aquela questão aí com o Inter aí, que ele já apalavrou, não sei se assinou algum compromisso com o Inter, e a direção do Inter vive naquela dúvida se agora ganhar o campeonato nacional vai ficar o Abel ou não. Então tá essa situação aí e fica uma coisa aí indefinida, né? O Leonardo Jardim é outro técnico português, ele é caro, o Flamengo já quis contratá-lo, mas pulou para trás, viu? Pulou para trás. Quando viu a situação, o preço e tal, saiu fora, né? Vamos ver. Eu só não gostaria que trouxesse aí alguns técnicos aí que a gente já conhece há muito tempo, já está aqui, os jogadores já têm, alguns têm amizade, já estão bolados com esse meio futebolístico aí do Brasil. Acho que convém experimentar. Se não der certo, aí sim vocês me perguntarem, se não der certo, pode ser um Filipão, um Luxemburgo. Olha, gente, eu acho que até pode, viu? Mas tem que ser um cara que já tenha nome, tenha peso realmente. Eu sou contra, por exemplo, trazer o Lisca, que muita gente gosta. Eu acho que o Lisca vai ter lugar no São Paulo, mas daqui a uns anos ainda. Não nesse momento, que é um momento conturbado e que os jogadores ainda que causaram tudo esse auê aí, estão lá ainda. Porque o pessoal fala que não havia racha dos jogadores, mas ninguém saiu em defesa do Diniz aí, vocês viram? Então estava completamente rachado. Ontem, gente, peço desculpas que eu andei fazendo testes aí para fazer umas lives aí e ainda não estou dominando bem, então ainda a gente está fazendo uma experiência aqui para ver se melhora para vocês, se dá para atender todos vocês aí de uma forma mais legal. Tá bom? Ontem também me perguntaram sobre quem eu dispensaria do São Paulo, eu só disse 3 nomes, né? Eu disse Pablo, Tietê e Vitor Bueno. Olha, gente, existe uma questão aí de mercado, tá? Nós não podemos ficar falando como estão dizendo abertamente. Ah, mandaria o Trellis, Carneiro, todo mundo. Mandaria embora já. Por quê? Vocês têm que entender que o São Paulo pagou dinheiro no Carneiro, pagou dinheiro no Trellis. Tem o Everton Felipe que está lá no Goiás, que vai voltar também, que o São Paulo pagou dinheiro no Jean, pagou dinheiro num monte de gente, e gente que está ali dentro também, inclusive Vitor Bueno e todos. E o São Paulo vai precisar de jogadores. Vocês notaram quando eu falei do Pablo, eu disse que o Pablo numa outra equipe até pode ser encaixado em outro esquema de jogo. Claro. O Pablo custou 27 milhões, vamos dar de graça agora como fizemos com o Diego Souza? Não pode. Então esses jogadores têm que servir de moeda de troca. Agora, quanto mais nós falarmos aqui, a Barca tem que se livrar desses jogadores, quanto mais nós falarmos isso, se um clube está disposto a fazer uma troca com um jogador, ele já vai pedir para a gente o jogador e mais dinheiro. Estão me compreendendo? Tem que valorizar o que nós temos. Esses jogadores são o que temos. O que vai fazer? Agora nós precisamos de jogadores. E para se comprar jogadores, precisa ter alguma coisa para trocar, algum outro jogador para trocar e ter um pouquinho de dinheiro, né? E a gente não tem quase dinheiro. Então tem que valorizar o que tem para conseguir um novo elenco. Gente, talvez eu volte mais tarde. Um grande abraço para vocês. Era isso que eu tinha para o momento. Mas parece que o Andrés Vilas-Boas está engatilhado. Vamos ver. Se for só coincidência, não dá nada. Mas é o que aconteceu no momento. Tchau, gente. Boa tarde.